A noite em Salvador era suave e silenciosa. O vento vindo do mar trazia o aroma de sal e terra molhada, e o som dos grilos cantava em coro entre as mangueiras e os coqueiros. Na beira de uma rua estreita que levava à feira de São Joaquim, um lampião a gás iluminava uma barraca simples com uma lona azul. Era ali que seu Adhemar assava seus espetinhos todas as noites. O fogo baixo do carvão brilhava em brasa, liberando uma fumaça fina que se misturava com o aroma da carne e do tempero especial. As pessoas que passavam sempre viravam a cabeça, tentadas pelo cheiro irresistível. A barraca não era grande, tinha apenas 4 mesas compridas e algumas cadeiras de plástico. No entanto, todas as noites, uma fila de clientes se estendia até a beira da calçada. Havia motoristas de ônibus, trabalhadores da feira, estudantes universitários e até mesmo pessoas ricas da cidade alta que vinham de carro só para provar o espetinho de seu Adhemar. Todos diziam que o sabor era diferente. A carne era macia, sem cheiro forte, e o tempero penetrava até a última fibra. Muitos brincavam que seu Adhemar tinha uma receita secreta, um pacto com algum orixá para fazer algo tão delicioso. Atrás do calor da brasa, via-se a figura de seu Adhemar. Seu corpo era magro, a pele escura, queimada pelo calor constante do carvão. O suor escorria por seu rosto, mas seu sorriso era sempre caloroso. Ele nunca deixava um cliente ir embora sem uma saudação amigável. Sua voz era mansa e educada, um traço comum dos homens mais velhos do recôncavo baiano. Ninguém imaginava que aquele homem simples carregava um fardo tão pesado em sua vida. Desde que sua esposa faleceu há 5 anos, seu Adhemar vivia apenas com sua filha adolescente, Lina. A menina sofria de uma doença renal grave e precisava de tratamento contínuo no hospital. O custo dos medicamentos e das sessões de diálise era altíssimo, e o lucro da venda dos espetinhos não era suficiente para cobrir tudo. Por isso, quando alguém lhe ofereceu um fornecimento de carne a um preço muito baixo, seu Adhemar aceitou sem fazer muitas perguntas. Ele só pensava em como garantir que Lina pudesse continuar tomando seus remédios e viver por mais tempo. Naquela noite, como de costume, os clientes lotavam sua barraca. Um jovem chamado Lucas estava sentado em um canto, anotando algo em um pequeno caderno. Ele era um jovem repórter do jornal A Voz da Bahia. Seu rosto era calmo, mas seus olhos eram perspicazes. Ele não estava ali apenas para comer, mas por curiosidade. Há algumas semanas, ele ouvia histórias sobre o espetinho milagroso de seu Adhemar. Como jornalista, sua curiosidade era incontrolável. À sua frente estava seu amigo Ricardo, um fotógrafo freelancer. Ricardo, ou Rico como era chamado, devorava um espetinho e suspirava de satisfação. Ele disse em voz baixa: "Este espetinho é incrível, Lucas. A carne é tão macia, não parece carne de boi comum." Lucas assentiu lentamente. Ele também sentia o mesmo, mas algo o deixava inquieto. Cada pedaço de carne no espeto era estranhamente delicado, como se não fosse a carne que ele estava acostumado a comer. De trás da lona, seu Adhemar olhava para a rua. Seus olhos estavam ansiosos, como se esperasse por alguém. Suas mãos envelhecidas tremiam um pouco ao virar os espetos na grelha. A noite avançava, mas ainda havia muitos clientes chegando. Do outro lado da rua, um carro antigo e preto, um Opala, parou por um instante. Seus faróis acenderam e depois se apagaram. Ninguém desceu do veículo. Seu Adhemar abaixou a cabeça em silêncio. Seu rosto parecia pálido sob a luz do fogo. Lucas observou atentamente. Ele escreveu uma nota rápida em seu caderno: "Fonte da carne incerta. Carro preto misterioso." Algumas pessoas na barraca riam alegremente. Uma senhora de meia idade esperava seu pedido para levar. Seu nome era Dona Elza. Ela tinha acabado de voltar da feira e queria levar espetinhos para seu filho, Mateus, um estudante universitário que fazia estágio na cidade. Ela disse com uma voz suave: "O Mateus vai adorar comer espetinho esta noite." Seu Adhemar forçou um sorriso amargo. Ele conhecia Mateus. O jovem costumava passar por sua barraca. Era um rapaz bom e educado. Em seu coração, ele rezou para que tudo corresse bem naquela noite.
Quando o relógio se aproximava da meia-noite, os últimos clientes foram embora. Lucas e Rico ainda estavam sentados na mesa dos fundos. Eles fingiam conversar enquanto observavam. O Opala preto que havia parado mais cedo ainda estava do outro lado da rua. A porta do carro se abriu brevemente. Um homem alto saiu e colocou algo perto da cozinha dos fundos da barraca. Seus movimentos foram rápidos e silenciosos. Depois disso, o carro partiu sem fazer barulho. Lucas olhou para Rico com um olhar cheio de perguntas. Rico apenas engoliu em seco e baixou a cabeça. Seu Ademar rapidamente começou a fechar a barraca. Ele baixou a lona apressadamente, limpou o carvão e levou um grande saco para um pequeno cômodo nos fundos. Pela fresta da parede de madeira, Lucas vislumbrou o rosto do velho. Havia lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele olhou para o céu por um momento e sussurrou baixinho: "Meu Deus, me perdoe." Depois disso, ele trancou a porta da cozinha e apagou a luz. O vento noturno de Salvador soprava suavemente. O canto distante de um galo anunciava a chegada de um novo dia. No entanto, para Dona Elsa, aquela manhã não foi um começo tranquilo. Em sua cozinha, o fogão a lenha ainda estava aceso, mas o arroz na panela já estava frio. Ela sentou-se olhando para a mesa de jantar vazia. Normalmente Mateus já estaria sentado ali, sorrindo enquanto tomava seu café quente antes de sair. Mas desta vez sua cadeira permanecia vazia. Na noite anterior, Mateus enviou uma mensagem curta. Ele disse que ia comer um espetinho na barraca de seu Ademar antes de voltar para casa. Depois disso não houve mais notícias, seu celular estava desligado. Dona Elsa tentou se acalmar, pensando que seu filho talvez tivesse dormido na casa de um amigo. Mas quando o sol já estava alto e Mateus ainda não tinha voltado, seu coração começou a se apertar. Ela saiu de casa apressadamente, caminhando em direção à feira, por onde seu filho costumava passar. Na rua, os vizinhos a olhavam com preocupação. Dona Elsa era conhecida por ser amigável, uma viúva forte que criou o filho sozinha depois que seu marido morreu em um acidente de trabalho. Todos sabiam o quão grande era seu amor por Mateus. Desde pequeno, ela trabalhou duro vendendo verduras e economizando para que seu filho pudesse ir para a faculdade. Agora seu rosto estava pálido, seus olhos inchados de preocupação. Ela procurou por toda parte, perguntando aos vendedores de frutas, aos motoristas de táxi e até mesmo na barraca de espetinhos de seu Ademar. Quando chegou à barraca, a lona azul ainda estava fechada. Seu Ademar ainda não havia aberto. Apenas as cinzas do carvão da noite anterior estavam espalhadas pelo chão. Dona Elsa ficou parada em frente à barraca por um longo tempo. Ela sentiu algo estranho, como um arrepio frio percorrendo sua pele. Uma vizinha passou e sussurrou: "Ontem à noite alguém viu um carro preto parado aqui por um bom tempo. Mas ninguém sabe quem estava dentro." Dona Elsa engoliu em seco. Seu peito ficou ainda mais apertado. Com passos trêmulos, ela se dirigiu à delegacia de polícia no centro da cidade. Lá, o delegado Alencar estava examinando alguns relatórios. Ele era um homem de cerca de 50 anos. Seu rosto era firme, mas seu olhar era gentil. Ao ver Dona Elsa chegar com o rosto em pânico, ele imediatamente se levantou e a convidou para sentar. A voz de Dona Elsa tremeu ao falar: "Meu filho, senhor, o nome dele é Mateus. Ontem à noite ele foi comer na barraca de espetinhos perto da feira, e até agora não voltou." Alencar olhou para ela com atenção. Ele anotou rapidamente em seu bloco de notas e perguntou: "Há alguma característica especial que a senhora se lembre sobre as roupas ou os objetos que seu filho carregava?" Dona Elsa respondeu baixinho: "Ele estava usando uma jaqueta cinza e uma mochila preta. Ele geralmente também leva uma câmera pequena para os trabalhos da faculdade." Alencar assentiu lentamente. Uma preocupação surgiu em sua mente. Ele já tinha ouvido falar de vários relatos de pessoas desaparecidas na área do mercado nos últimos 2 meses. Todos sem deixar vestígios e, estranhamente, a maioria foi vista pela última vez perto da mesma barraca de espetinhos. Alencar prometeu investigar. Ele acalmou Dona Elsa com um tom gentil.
Fique calma, senhora, vamos descobrir o que aconteceu. Assim que Dona Elsa saiu, Alencar ficou parado em frente à janela por um longo tempo. Seu coração estava pesado. Este caso o fez lembrar do passado. Anos atrás, sua irmã mais nova também desapareceu sem deixar vestígios na mesma cidade. Ela nunca foi encontrada. Desde então, ele jurou que não permitiria que nenhuma família sentisse a mesma dor da perda que ele sentiu. E agora a história parecia se repetir. Naquela tarde, Alencar visitou a área da feira e a barraca de espetinhos de seu Ademar. Ele foi vestido à paisana, fingindo ser um cliente. Quando a noite chegou, a barraca começou a abrir. O aroma de espetinhos se espalhou novamente, atraindo as pessoas. Seu Ademar parecia o mesmo de sempre, sorrindo amigavelmente. Suas mãos envelhecidas moviam-se com agilidade, virando os espetos sobre o carvão. Não havia sinal de medo em seu rosto, mas os olhos de Alencar eram perspicazes. Ele viu um grande saco dobrado e guardado cuidadosamente sob uma mesa de madeira nos fundos. De vez em quando, Ademar olhava para a rua como se esperasse algo. Lucas e Rico também vieram naquela noite. Eles queriam investigar mais a fundo depois de ver o carro preto na noite anterior. Lucas trouxe uma pequena câmera escondida em sua bolsa. Ele sussurrou para Rico para manter a calma. De seus assentos nos fundos, eles observaram cada movimento de Ademar. Alencar, sentado na mesa ao lado, apenas fingia comer, mas seus olhos varriam cada canto da barraca. Tudo parecia normal. No entanto, o ar ao redor daquela lona era pesado, como se um grande segredo estivesse escondido ali. Exatamente quando o relógio se aproximava das 23 horas, o som de um carro se aproximando foi ouvido. Os faróis acenderam por um momento e depois se apagaram. Lucas endireitou as costas imediatamente. Alencar olhou para a rua. O Opala preto parou não muito longe da barraca. De dentro, um homem desceu e entregou uma pequena caixa para seu Ademar. Seus movimentos foram rápidos e cuidadosos. Depois disso, o carro partiu sem acender os faróis. Ademar abaixou a cabeça, suas mãos tremendo ao receber a caixa. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de lágrimas. Alencar observou em silêncio, seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Lucas anotou rapidamente em seu caderno. Rico segurava a câmera com força, seu rosto tenso. Alencar levantou-se lentamente e se aproximou da barraca como se fosse pagar. Mas antes que ele pudesse falar, Ademar já estava fechando a lona e apagando o fogo. Ele olhou para Alencar por um momento com um olhar assustado, depois se virou para os fundos. Sem dizer uma palavra, ele trancou o pequeno cômodo e apagou a luz. A noite terminou com um silêncio sufocante. Em sua casa, Dona Elsa ainda estava acordada. Uma pequena vela na mesa da cozinha emitia uma luz fraca. Ao lado dela, o prato com os espetinhos que ela havia comprado na noite anterior ainda estava intacto. Ela olhou para ele por um longo tempo e sussurrou: "Mateus, volte logo, meu filho. Mamãe está esperando." Mas o vento noturno que soprava pela janela só trazia o cheiro fraco de espetinho e uma sensação de perda cada vez mais profunda. Na manhã seguinte, o céu de Salvador parecia sombrio. Nuvens cinzentas pairavam baixas sobre os manguezais. O vento soprava, trazendo o cheiro úmido da terra e das folhas molhadas. Às margens do rio Paraguaçu, alguns moradores se reuniram. Eles cobriam o nariz por causa de um cheiro forte que vinha da beira do rio. Um velho catador de lixo chamado Trimo tremia enquanto apontava para um saco surrado preso nas raízes de um bambuzal. Dentro, manchas vermelhas e secas eram visíveis, fazendo qualquer um que olhasse sentir um arrepio de horror. O delegado Alencar chegou com 2 de seus homens. Ele usava um casaco marrom. Seus passos eram firmes, mas seus olhos estavam tensos. Ele se aproximou lentamente e deu um sinal para que o saco fosse aberto. Assim que a corda foi desamarrada, um cheiro podre se espalhou imediatamente. Todos cobriram o nariz, alguns recuando enquanto tentavam não vomitar. Dentro do saco havia pedaços de ossos e tecidos ainda presos a eles. Alencar olhou para baixo por um longo tempo, seu rosto sombrio.
Ele sabia muito bem que aqueles não eram restos de um animal. Com uma voz pesada, ele disse brevemente: levem imediatamente para o laboratório forense. Lucas e Rico, que receberam a notícia de um morador local, foram rapidamente ao local. Eles ficaram atrás da fita de isolamento da polícia, olhando para a cena com o coração acelerado. Lucas abriu seu caderno, sua mão direita tremendo. Ele viu Alencar falando com os oficiais e soube que aquilo não era mais uma história comum. Em seu coração, ele sussurrou que talvez o desaparecimento de Mateus estivesse ligado à descoberta no rio. Naquela tarde, Lucas foi à delegacia. Ele foi autorizado a encontrar Alencar, que estava sentado em sua sala. Na mesa, havia uma xícara de café que já estava fria. Alencar olhou para o jovem jornalista com um olhar sério. Lucas disse educadamente: senhor, não quero incomodar, mas acho que há algo que o senhor precisa saber. Ele pegou seu caderno e mostrou um pequeno esboço do carro preto que havia visto 2 noites antes. Alencar olhou para o desenho por um longo tempo e depois assentiu. Ele também havia recebido relatos semelhantes de moradores da área da feira. O mesmo carro era frequentemente visto chegando tarde da noite. Eles começaram a conversar com cautela. Lucas contou que toda vez que o carro aparecia, seu Ademar parecia ansioso. Ele também mencionou a atitude do velho, que parecia conter um medo profundo sempre que via a polícia. Alencar ouviu atentamente, seus olhos focados. Ele disse em voz baixa: há algo maior aqui do que apenas uma barraca de espetinhos. Mas não podemos acusar sem provas concretas. Ele olhou para Lucas com confiança. Se você estiver disposto a ajudar, vamos encontrar a verdade juntos. Lucas assentiu sem hesitar. Ele sentiu que havia algo de sincero em Alencar. Um policial que ainda se apegava à sua consciência em meio ao medo que as pessoas tinham do poder. Rico, que ouvia do lado de fora da porta, só pôde suspirar. Ele estava com medo, mas sabia que seu amigo não pararia até encontrar respostas. Ao anoitecer, a chuva começou a cair. Gotas finas. Lucas e Rico voltaram para a área da barraca de seu Ademar. Desta vez, eles não comeram, apenas se sentaram do outro lado da rua, sob uma grande mangueira. De lá, eles viram a barraca novamente cheia, como de costume. As pessoas vinham, riam e desfrutavam de seus espetinhos sem saber o que estavam realmente comendo. Em meio à multidão, seu Ademar parecia cansado. Ele segurava os espetos com as mãos trêmulas. Seus olhos estavam vazios, como alguém que cozinha sem alma. Por volta das 23 horas, o carro preto apareceu novamente. Lucas e Rico ficaram imediatamente alertas. O carro parou, a porta se abriu e um homem bem vestido desceu carregando uma caixa térmica cinza. Ele falou brevemente com seu Ademar, depois colocou a caixa sob a mesa da cozinha. Em seguida, ele partiu rapidamente. Lucas ligou sua pequena câmera. Rico gravou de longe, mas de repente Ademar se virou bruscamente na direção deles. Seu olhar fez o sangue de Lucas gelar. Não era apenas suspeita, mas um olhar cheio de medo e, ao mesmo tempo, um aviso. Naquela noite, eles decidiram ir embora mais cedo. Rico tremia ao ligar a moto. Ele disse baixinho: Lucas, isso está ficando louco demais. Se for verdade que essa carne não é de boi, então estamos vigiando a morte. Lucas ficou em silêncio, sua mente cheia de pensamentos. Ele sabia que o que quer que eles tivessem visto naquela noite era apenas a superfície de algo muito mais sombrio. Na manhã seguinte, os resultados do exame forense chegaram. Alencar recebeu o relatório por escrito e leu rapidamente. O resultado fez seu peito pesar. Os fragmentos de osso encontrados no rio Paraguaçu não eram de animal. Eram ossos humanos, pertencentes a um jovem de cerca de 20 anos. Ele fechou o relatório com o rosto sombrio. Em sua mente havia apenas um nome: Mateus. Ele chamou Dona Elza ao seu escritório. Quando a velha senhora chegou, Alencar não conseguiu falar muito. Ele apenas a olhou com os olhos marejados. Dona Elza sabia o que aquele olhar significava. Seu corpo amoleceu e ela desabou em lágrimas, um lamento silencioso que ecoou pela sala fria da delegacia.
Seu filho estava morto. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. O medo e a suspeita pairavam sobre a feira de São Joaquim. As pessoas começaram a evitar a barraca de seu Ademar. O aroma que antes era convidativo agora carregava um toque de horror. Naquela noite a barraca permaneceu fechada. Nenhuma luz, nenhum fogo, apenas o silêncio. Em sua pequena casa, seu Ademar olhava para uma carta amassada em suas mãos. Era de seus fornecedores. A mensagem era curta e brutal: continue vendendo. Não faça perguntas. E abaixo, uma frase que o fez tremer: lembre-se de Lina. Nós sabemos onde ela faz diálise. A carta foi esmagada em suas mãos. Lágrimas caíram no chão. Ele sabia que estava preso entre o pecado e o amor de pai. E naquela noite, as brasas em sua barraca voltaram a acender, trazendo o aroma tentador do espetinho e um segredo cada vez mais sombrio. A noite caiu novamente sobre Salvador. O céu estava cinzento, sem estrelas. O ar úmido grudava na pele. A rua que levava à feira de São Joaquim parecia deserta. Apenas o som ocasional de um carro passando lentamente. À distância, o lampião a gás na barraca de seu Ademar começou a acender novamente, espalhando uma luz amarelada e fraca. De longe parecia uma barraca comum. Mas para Lucas e o delegado Alencar, aquele lugar havia se tornado um ponto de mistério que precisava ser desvendado. Alencar decidiu que naquela noite eles iriam vigiar mais de perto. Ele chegou com roupas comuns, usando um boné e uma jaqueta velha. Lucas e Rico já o esperavam no final de uma pequena viela. Seus rostos estavam tensos, mas determinados. Lucas disse em voz baixa: esta noite temos que ver o que realmente é entregue naquele carro preto. Alencar assentiu. Ele sabia dos riscos que corriam. Mas toda vez que se lembrava do rosto de Dona Elsa, sua determinação se fortalecia. Nenhum jovem a mais desapareceria sem deixar rastros. Os três se esconderam atrás do muro de uma loja antiga, não muito longe da barraca. Pela fresta das tábuas, eles podiam ver claramente toda a área da cozinha. O fogo do carvão brilhava em brasa, iluminando o rosto de seu Ademar, que parecia mais pálido do que o habitual. O suor escorria abundantemente, apesar do ar frio da noite. Suas mãos tremiam cada vez que ele colocava a carne nos espetos. Daquela distância, Alencar podia ouvir sua respiração pesada, como a de alguém contendo um medo profundo. Por volta das 23 horas, o som de um carro foi ouvido novamente. Os faróis iluminaram a rua por um momento e depois se apagaram. O carro parou exatamente atrás da barraca. Um homem desceu carregando duas grandes caixas térmicas. Seu rosto estava coberto por uma máscara, seu corpo era forte e seus passos firmes. Ele abriu a porta dos fundos sem dizer uma palavra. Ademar o cumprimentou com um olhar assustado. O homem falou brevemente com uma voz grave, o de sempre. Não pergunte, não olhe, apenas corte e venda. Depois disso ele foi embora, deixando um forte cheiro de gasolina no ar. Lucas ligou sua pequena câmera lentamente. A lente gravou todo o movimento sem som. Rico segurou seu ombro para mantê-lo calmo. Alencar observou com olhos afiados. Ele anotou parte da placa do carro que foi brevemente visível sob a luz do lampião. Em sua mente, ele já planejava rastrear o proprietário do veículo. Depois que o carro partiu, Ademar abriu uma das caixas com as mãos trêmulas. De dentro, um vapor frio subiu. Lucas estreitou os olhos, tentando ver mais claramente. Mas Alencar segurou seu ombro para que ele não avançasse demais. Eles só puderam ver a sombra vaga de pedaços de carne pálida. Ademar olhou para a caixa por um longo tempo e depois sussurrou baixinho: perdoe-me, meu Deus. Ele cortou uma pequena porção da carne e começou a prepará-la para assar. Lágrimas caíram sobre a tábua de madeira. Alencar respirou fundo, seu coração tremendo. Ele sabia que o velho não era o principal culpado. Algo estava forçando, fosse uma ameaça ou uma dívida. Ele olhou para Lucas e sussurrou: temos que protegê-lo, não prendê-lo. Lucas concordou. Em sua mente surgiu uma simpatia.
Pessoas pequenas como Ademar muitas vezes ficavam presas em um ciclo de pecado por causa das pressões da vida. Ele era apenas um pai querendo salvar sua filha. Quando a meia-noite se aproximava, Ademar fechou a barraca apressadamente. Ele apagou a luz e levou as caixas para o cômodo dos fundos. Lucas e Rico seguiram lentamente de longe. Eles passaram por uma viela estreita atrás da feira. O ar estava úmido e um cheiro metálico era penetrante. Ademar parou em frente a uma pequena porta de madeira que parecia velha. Ele bateu 3 vezes. Então, alguém de dentro abriu. Por um instante, viram a sombra de 2 jovens com roupas escuras. Ademar entregou a caixa e foi embora sem olhar para trás. Alencar anotou a localização daquela casa. Ele sabia que precisava investigar quem vivia por trás daquela porta de madeira. Mas a noite estava avançando e eles não podiam agir precipitadamente. Ele fez um sinal para que recuassem. Eles voltaram para o carro rapidamente. Durante todo o trajeto, ninguém falou. Apenas o som da chuva fina no teto do carro acompanhava seus pensamentos. Dentro do carro, Alencar abriu suas anotações. O número da placa do carro preto indicava um endereço registrado em nome de alguém chamado Dr. Heitor Vargas. O nome o fez ficar tenso. Ele conhecia essa pessoa. Vargas era um renomado médico legista do Hospital Geral do Estado em Salvador. Alguém que frequentemente ajudava a polícia nos exames de cadáveres. Impossível, ele murmurou baixinho. Mas os dados nunca mentiam. Lucas olhou para Alencar cheio de perguntas. Quem é ele, delegado? Alencar respondeu com uma voz pesada. Uma pessoa muito respeitada. Mas se for verdade que ele está envolvido, este não é mais apenas o caso de uma barraca de espetinhos. Esta é uma grande rede que usa o nome do poder para encobrir seus pecados. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Dentro dele cresceu um medo e ao mesmo tempo uma nova determinação. Ele percebeu que o que quer que eles estivessem enfrentando era muito mais perigoso do que imaginavam. Enquanto isso, em sua pequena casa, Ademar sentou-se ao lado da cama de Lina. A garota dormia com o rosto pálido. Um tubo de soro estava preso em sua mão. Na pequena mesa havia algum dinheiro amassado e um frasco de remédio quase vazio. Ademar olhou para sua filha por um longo tempo e depois sussurrou baixinho: "Tenha paciência, minha filha. Papai vai encontrar um jeito." Lágrimas caíram no chão. Ele sabia que cada noite que passava aumentava seu fardo de pecado, mas também prolongava a vida de sua filha. No silêncio daquela noite, o som dos grilos e o murmúrio do vento se uniram a uma oração quase sem esperança. A manhã em Salvador ainda estava envolta em névoa. O ar úmido tocava a pele e o aroma de terra molhada emanava dos jardins. No pátio dos fundos do Hospital Geral do Estado, alguns funcionários estavam ocupados preparando os veículos de serviço. Entre a fileira de ambulâncias estacionadas, o delegado Alencar estava parado com uma expressão séria. Ele olhou para a grande placa com o nome Hospital Geral do Estado da Bahia e suspirou profundamente. O nome do Dr. Heitor Vargas pairava em sua mente. O médico sempre foi conhecido por ser honesto e amigável, frequentemente ajudando a polícia nos exames de cadáveres. No entanto, depois de encontrar o número do veículo ligado a ele na noite da vigília, a confiança de Alencar começou a vacilar. Naquela manhã, ele veio sem uniforme. Usava uma jaqueta cinza e carregava uma pequena pasta com os dados da investigação da noite anterior. Lucas esperava no carro estacionado um pouco mais longe. Rico estava do outro lado do portão com uma pequena câmera na mão. Eles não queriam levantar suspeitas. Alencar caminhou lentamente em direção à sala de perícias no andar de baixo. O corredor estava silencioso e frio. Apenas o som de seus sapatos ecoando nas paredes e o zumbido de um ventilador antigo eram ouvidos. Assim que abriu a porta, o cheiro de formol atingiu seu nariz. Ele olhou para a sala com desconforto. Câmaras frigoríficas se alinhavam ao longo da parede. Todas com etiquetas de identificação de cadáveres. Logo depois, um técnico de laboratório chamado Rendra se aproximou. O jovem tinha cerca de 30 anos.
Seu rosto estava pálido e ele parecia não ter dormido bem. Ele sorriu sem jeito ao ver Alencar. Delegado, que surpresa vê-lo tão cedo por aqui, disse ele em voz baixa. Alencar deu um pequeno sorriso. Preciso verificar algo, Rendra. O doutor Vargas está aqui? Rendra balançou a cabeça. Ele acabou de sair para um congresso em Brasília, respondeu. Alencar não acreditou imediatamente. Ele entrou mais na sala, observando cada canto. Seus olhos pararam em uma câmara frigorífica no canto, que estava trancada com 2 fechaduras. A etiqueta na frente dizia: amostras não reclamadas. Ele pediu permissão para ver, mas Rendra recusou com o rosto nervoso. Essa só pode ser aberta pelo doutor Vargas, senhor, disse ele, gaguejando. Alencar fingiu assentir, mas em seu coração, sua suspeita se fortaleceu. Ele deu uma volta e seus olhos caíram sobre um quadro de anotações na mesa. Cada entrada e saída de cadáver estava registrada de forma organizada. No entanto, havia algo estranho. Vários nomes paravam nas anotações manuscritas de Vargas sem nenhuma informação sobre o enterro. Alencar engoliu em seco. Ele sabia que algo estava sendo escondido. Antes de sair, ele notou uma prateleira de metal no canto da sala. Nela havia vários pequenos recipientes de metal com a etiqueta amostras de órgãos. Um deles estava ligeiramente aberto. Um leve cheiro metálico vinha da fresta. Ele fechou a prateleira lentamente e saiu com o peito apertado. Do lado de fora do hospital, Lucas observava de longe. Ele viu um carro de serviço cinza entrando pelo portão dos fundos. O carro era semelhante ao que eles viram na noite anterior. 2 homens de terno desceram, falaram brevemente com o segurança e entraram carregando uma grande pasta. Lucas imediatamente ligou a câmera e tirou algumas fotos de uma distância segura. Pouco depois, o carro saiu novamente e seguiu para o oeste. Lucas ligou a moto e o seguiu de longe. Ele enviou uma mensagem curta para Alencar, que acabará de sair da sala de perícias. Carro cinza, direção oeste, 2 homens dentro, não é uma ambulância, escreveu ele. Alencar leu a mensagem com o rosto tenso. Ele correu para o carro onde Rico estava esperando. Em sua mente, uma conexão começou a se formar. O hospital, as caixas térmicas e a barraca de espetinhos. Todos conectados pelo mesmo caminho, organizado e planejado. Enquanto isso, Lucas continuou seguindo o carro cinza até uma pequena zona industrial na periferia da cidade. O carro parou em frente a um grande galpão que parecia deserto. Uma placa de madeira dizia: Distribuidora de Carnes Vida Saudável. Por fora, o lugar parecia limpo, como um armazém oficial, mas a atmosfera era tranquila demais. Lucas se escondeu atrás de um arbusto e observou através de sua câmera. Ele viu várias pessoas de uniforme branco carregando recipientes de metal para fora do galpão. Alguns minutos depois, Alencar e Rico chegaram. Os 3 observaram de trás de um caminhão velho do outro lado da rua. A porta do galpão estava ligeiramente aberta, o suficiente para ver a atividade lá dentro. Alencar reconheceu o logotipo do hospital em cada recipiente. O mesmo logotipo que ele viu na sala de perícias naquela manhã. Alencar sussurrou baixinho: isso não é coincidência. Vargas está canalizando carne do hospital para cá. Rico olhou para ele com o rosto pálido. E para onde vai depois daqui, delegado? Para as barracas que nunca ficam sem estoque, respondeu Alencar com firmeza. Não muito depois, um caminhão grande chegou. Da cabine desceu um homem alto usando um terno elegante. Ele carregava uma pasta e falou com o supervisor do galpão. Lucas ampliou a câmera e tirou fotos com cuidado. Em uma das folhas da pasta estava escrita uma lista de entregas para vários restaurantes em Salvador. O nome que fez seus corações baterem mais forte estava escrito em 3º lugar: Barraca de Espetinhos do seu Ademar. Lucas olhou para Alencar com o rosto tenso. Delegado, não é apenas uma barraca, é uma rede enorme. Alencar olhou para o galpão por um longo tempo, sua respiração pesada. Ele percebeu que eles haviam acabado de tocar a ponta de algo muito mais sombrio.
Ele disse em voz baixa, mas firme: a partir desta noite não estamos mais enfrentando um vendedor de espetinhos, mas pessoas que negociam vidas humanas. Naquela noite, o céu de Salvador parecia denso. Nuvens escuras pairavam baixas. Um vento frio soprava, trazendo o cheiro úmido da direção do mar. À distância, as luzes da cidade cintilavam vagamente por trás da névoa. Dentro de um carro sem identificação, o delegado Alencar sentou-se com Lucas e Rico. Eles olhavam para o galpão da distribuidora de carnes Vida Saudável, que agora parecia silencioso após o fim das atividades diurnas. Alencar falou em voz baixa, mas firme: esta noite, temos que descobrir quem é o dono desse galpão e quem organiza todas as entregas. Rico verificou a pequena câmera em sua mão, garantindo que a bateria estivesse cheia. Lucas preparou o gravador de voz escondido no bolso de sua jaqueta. Eles sabiam que o que estavam prestes a fazer não era mais apenas vigilância, mas um passo arriscado que poderia mudar suas vidas. Por volta das 22 horas, um carro preto chegou. De dentro, desceram 2 homens. Um deles eles reconheceram como Dr. Vargas. O homem parecia diferente do habitual. Seu rosto estava tenso, seus passos rápidos. Ele entrou no galpão sem olhar para os lados. Pouco depois, outro carro chegou. Desta vez, muito mais luxuoso. Sua pintura brilhava, refletindo a luz dos postes da rua. Do carro saiu um homem corpulento, vestido com um terno branco e um grande anel no dedo. Lucas quase engasgou ao reconhecer seu rosto. Era o deputado estadual Henrique Bastos Pereira, um homem que sempre foi conhecido por ser generoso e próximo do povo. Alencar olhou fixamente para o homem. Sua respiração ficou pesada. Ele sussurrou baixinho: agora eu entendo por que tudo isso pôde acontecer sem problemas legais. A pessoa que deveria aplicar a lei é a mesma que protege o crime. Os 3 se esconderam atrás de uma cerca quebrada, perto o suficiente para ouvir a conversa de dentro do galpão, cuja porta estava ligeiramente aberta. A voz de Vargas era clara. Todos os suprimentos do hospital estão prontos, deputado. Sem problemas. O deputado respondeu com um tom calmo: ótimo. Certifique-se de que ninguém saiba de onde vem a carne. As pessoas só sabem que é saborosa, não de onde vem. Rico engoliu em seco, suas mãos tremendo enquanto segurava a câmera. Ele tirou várias fotos rapidamente. Lucas olhou para Alencar com preocupação. Alencar fez um sinal para que ficassem em silêncio. Cada palavra de dentro do galpão soava como um soco em seus peitos. Depois de alguns minutos, os 2 homens saíram. Eles apertaram as mãos. Então o deputado voltou para seu carro. Antes que a porta se fechasse, Alencar viu Vargas entregar um grande envelope. Sob a luz, a cor vermelha do dinheiro era claramente visível. O carro então partiu lentamente, deixando a área do galpão. Lucas ligou o gravador e verificou o resultado. As vozes foram gravadas com clareza suficiente. Ele olhou para Alencar com o rosto tenso. Delegado, se esta gravação vazar para o público, todos eles podem cair. Alencar assentiu, mas seu rosto estava sombrio. Ele sabia que lutar contra pessoas poderosas não era tão fácil quanto coletar provas. Sempre haveria mãos invisíveis prontas para silenciar qualquer um que ousasse revelar o segredo. Naquela noite, eles voltaram para a pequena casa na periferia da cidade que usavam como ponto de encontro. Rico ligou o laptop, transferindo todas as gravações e fotos para um arquivo seguro. Alencar sentou-se em silêncio em uma cadeira, fechando os olhos por um momento. Em sua mente, ele via os rostos das vítimas desaparecidas, bem como o rosto envelhecido de Dona Elza chorando pela perda de seu filho. Lucas quebrou o silêncio com uma voz baixa: delegado, se isso realmente envolve políticos, temos que ser cuidadosos. Eles têm poder e dinheiro. Alencar abriu os olhos. Eu sei. Mas se ficarmos em silêncio, este crime continuará. Todas as noites haverá pessoas desaparecendo e todos os dias as pessoas comerão sem saber que estão engolindo pecado. Alguns dias depois, Alencar verificou secretamente os registros da empresa de entregas.
Ele descobriu que o galpão Vida Saudável estava registrado em nome de uma empresa de logística fictícia. O endereço e os proprietários eram todos falsos. No entanto, nos documentos financeiros, um nome aparecia repetidamente, as iniciais HBP. Lucas, ao ver, adivinhou: Henrique Bastos Pereira, do nome do deputado delegado. Alencar olhou para o papel por um longo tempo. Ele sabia que a verdade estava diante de seus olhos, mas o caminho estava se tornando cada vez mais perigoso. Em seu coração, ele pensou em recuar por um momento. No entanto, o senso de responsabilidade como policial e como ser humano era maior que o medo. Ele olhou para os dois jovens à sua frente com um tom firme: nós continuamos. Enquanto houver inocentes se tornando vítimas, não podemos parar. Na noite seguinte, eles voltaram a vigiar o galpão. Mas desta vez, a atmosfera era diferente. De longe, Lucas viu dois homens de jaqueta preta parados na esquina, como se estivessem de guarda. Ele olhou para Rico e sussurrou: parece que eles sabem que vamos voltar. Alencar ficou em silêncio por um momento e depois disse lentamente: não entrem em pânico, continuem com o plano. Só precisamos de uma última prova antes de entregar tudo. No entanto, assim que se aproximaram, um dos homens se virou. Seu olhar era afiado e cheio de suspeita. Ele acendeu um cigarro e caminhou lentamente em direção ao carro deles. Alencar imediatamente fez um sinal para que recuassem. Rico ligou o motor rapidamente e deu a volta. Eles deixaram o local com os corações acelerados. Pelo espelho retrovisor, Lucas viu os dois homens falando em um rádio pequeno. Ele sabia que a partir daquela noite, eles não eram mais os caçadores, mas sim a caça. A noite escura parecia cada vez mais longa. O vento das colinas próximas trazia notícias de perigo. Por trás do silêncio da pequena cidade, havia uma grande força pronta para engolir qualquer um que ousasse perturbar seu conforto. No entanto, no coração de Alencar, havia apenas uma determinação: a verdade não pode morrer nas mãos dos poderosos. O céu de Salvador naquela tarde estava cinzento. Uma chuva fina caía lentamente, tornando as ruas escorregadias e desertas. Na pequena sala que eles usavam como base temporária, o delegado Alencar sentou-se em uma cadeira de madeira com o rosto sombrio. À sua frente, Lucas e Rico estavam revisando as gravações e fotos do galpão da noite anterior. O tic-tac do relógio na parede era claramente audível em meio ao silêncio tenso. Rico quebrou a atmosfera com um tom ansioso: delegado, se eles souberem que já temos provas, podemos estar em perigo. Lucas olhou para a tela do laptop e acrescentou: as vozes do deputado e do doutor Vargas estão gravadas claramente, mas tenho medo que eles descubram que fomos nós que gravamos. Alencar suspirou profundamente. Ele sabia que o medo dos dois jovens era justificado. Enfrentar criminosos comuns era diferente de lutar contra pessoas com poder e dinheiro. De repente, uma batida soou na porta. Os três se viraram rapidamente. Alencar levantou-se e abriu uma fresta, mas não havia ninguém do lado de fora. Apenas um envelope pardo no chão, molhado pela chuva. Ele o pegou lentamente. Dentro, havia apenas uma folha de papel com uma grande escrita em vermelho: parem ou vocês desaparecerão como os outros. Rico engoliu em seco. Sua voz tremeu. Delegado, eles já sabem onde estamos. Lucas levantou-se inquieto. Temos que nos mudar antes do anoitecer. Alencar assentiu rapidamente. Ele sabia que a ameaça não era brincadeira. Ele guardou todos os documentos em uma pasta e apagou a luz. Eles deixaram a casa rapidamente, com os corações acelerados. Naquela noite, eles se mudaram para uma casa velha na periferia, perto do rio, pertencente a um velho amigo de Alencar que também era ex-policial. A casa era isolada, cercada por um bambuzal. Por fora parecia um prédio vazio, mas era segura o suficiente para se esconderem temporariamente. Rico fechou todas as janelas. Lucas preparou o laptop para copiar os arquivos e ter um backup. Mas a calma não durou muito. Por volta da meia-noite, o celular de Alencar tocou. A tela mostrava um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. A voz grave do outro lado era clara, fria e assustadora.
Delegado Alencar, pare de se intrometer. Já sabemos onde sua família em São Paulo mora. Não nos faça provar esta ameaça. O rosto de Alencar empalideceu. Suas mãos tremeram ao desligar a chamada. Lucas olhou para ele, preocupado. Quem era, delegado? Alencar olhou para a parede com o olhar vazio. Eles já sabem tudo sobre mim. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse em voz baixa: a partir de agora, não podemos mais nos comunicar com ninguém. Não liguem para a família, não enviem mensagens. Tudo pode ser grampeado. Na manhã seguinte, a ameaça se tornou real. Quando Lucas saiu para comprar comida, ele viu dois homens de jaqueta preta sentados em um bar perto da entrada da casa. Eles pareciam observar os arredores com um olhar afiado. Lucas fingiu não se importar. No entanto, quando voltou, ele sussurrou para Alencar: delegado, acho que estamos sendo vigiados. Alencar olhou para fora através de uma fresta na janela de bambu. Os dois homens ainda estavam lá. Um fumava, o outro falava ao telefone. Seus rostos estavam calmos. Mas seus olhos eram afiados como os de um animal à espreita. Alencar olhou para Rico e disse em voz baixa: não entre em pânico, vamos ficar aqui esta noite. Se eles atacarem, estaremos prontos. A noite chegou. O vento do rio trazia o cheiro de lama e folhas molhadas. As luzes dentro da casa foram mantidas apagadas para não chamar a atenção. Os três sentaram-se em silêncio no escuro. Apenas o som da chuva pingando do telhado e o murmúrio do vento passando pelas folhas eram ouvidos. Lá fora, as sombras dos dois homens ainda eram vagamente visíveis sob a luz da rua. Por volta das 2 da manhã, um cachorro latiu alto do jardim. Alencar levantou-se imediatamente, fazendo um sinal para que Lucas e Rico ficassem em silêncio. De repente, o vidro da janela se quebrou. Uma pequena pedra voou para dentro, com um pedaço de papel amarrado a ela. Nele estava escrito com tinta preta e grossa: o tempo de vocês está acabando. Lucas tremeu ao pegar o papel. Rico verificou os arredores através de uma fresta na porta, mas não viu ninguém. Alencar olhou para os dois jovens com um olhar determinado. Eles querem nos assustar, mas agora é a hora de contra-atacar. No dia seguinte, eles elaboraram um novo plano. Lucas voltaria à cidade para se encontrar com uma fonte de informação no departamento de trânsito, tentando rastrear o nome real do proprietário da empresa de logística usada por Vargas. Rico prepararia um local secreto para armazenar todas as provas. Enquanto isso, Alencar tentaria contatar a única pessoa em quem ainda confiava, um oficial sênior chamado Comandante Ramate em Brasília. Mas antes que o plano pudesse ser executado, o telefone da casa velha tocou alto. A voz que saiu desta vez fez seu sangue gelar. Era a voz de alguém que eles conheciam: Doutor Vargas. Alencar, disse a voz, calma, mas afiada. Eu sei que você é um bom homem, mas este mundo não pode ser salvo por pessoas honestas. Cale a boca e eu o deixarei viver. A chamada foi encerrada abruptamente. A sala ficou em silêncio. Rico olhou para Lucas com o rosto pálido. Alencar abaixou a cabeça por um longo tempo. Em seu coração ele percebeu uma coisa: a batalha deles não era mais sobre expor o crime, mas sobre sobreviver às mãos de pessoas que não conheciam misericórdia. Lá fora, a chuva voltou a cair. O vento trazia um cheiro úmido e um frio penetrante. Na casa velha, 3 homens sentavam-se em silêncio. Eles sabiam que a partir daquela noite, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O amanhecer em Salvador veio lentamente. A névoa ainda pairava sobre os campos e o som dos pássaros do rio era fraco. Na casa velha perto do rio, os 3 ainda estavam acordados desde a noite anterior. Seus olhos estavam inchados, seus rostos tensos, sem sorriso. As ameaças constantes os impediam de dormir. No entanto, a determinação de encontrar a verdade ainda queimava em cada um deles. Alencar abriu um pequeno mapa sobre a mesa. Ele apontou a rota de entrega do hospital para o galpão, e depois para várias barracas na cidade. Lucas observou atentamente enquanto Rico anotava em um caderno. O plano para o dia era simples, mas arriscado.
Lucas voltaria à cidade para encontrar provas no departamento de trânsito. Rico se encontraria com uma fonte de informação de um dos motoristas de entrega de carne. Enquanto isso, Alencar iria secretamente para Brasília para encontrar o comandante Ramate, a última pessoa em quem ainda confiava. Lucas chegou ao escritório do departamento de trânsito no centro da cidade. Com educação, ele pediu permissão para ver os dados dos veículos de serviço usados pelo hospital. A funcionária, uma jovem chamada Clara, inicialmente recusou. No entanto, depois que Lucas falou gentilmente e mostrou uma credencial de imprensa falsa, Clara cedeu. Ela verificou os dados no computador e depois sussurrou baixinho: existem vários carros registrados em nome do hospital, mas um deles é estranho. A placa é trocada com frequência e a assinatura de autorização usa um nome desconhecido, HBP. Lucas anotou rapidamente e agradeceu. Ele olhou para Clara, que parecia nervosa. Antes de sair, a mulher sussurrou novamente: tenha cuidado, moço. Há pessoas que costumam vir aqui procurando por qualquer um que pergunte sobre esses veículos. Enquanto isso, Rico encontrou um homem chamado Bovo, um motorista que costumava trabalhar no galpão Vida Saudável. Eles se encontraram em um pequeno bar perto dos trilhos do trem. Bovo parecia assustado. Ele olhou para a direita e para a esquerda antes de falar. Ele disse que todas as noites eles entregavam caixas de metal do hospital para o galpão e depois para várias barracas. Mas o mais aterrorizante, disse ele, era que o conteúdo das caixas nunca podia ser aberto. Uma vez, ele vislumbrou através de uma fresta na tampa e desde então não conseguia dormir. Rico ouviu com o rosto pálido. Ele perguntou: quem comandava tudo isso? Bovo respondeu baixinho: eu só conheço um nome, doutor Vargas, mas acima dele há outra pessoa, alguém com grande poder. Depois disso, Bovo levantou-se apressadamente, deixou o dinheiro da bebida na mesa e saiu sem olhar para trás. À tarde, Alencar chegou a Brasília. Ele esperou em um pequeno café perto da rodoviária, olhando pela janela enquanto bebia café. O comandante Ramate chegou pouco depois, vestido com roupa simples. Eles apertaram as mãos com firmeza. Ramate perguntou em voz baixa: o que você trouxe desta vez, Alencar? Alencar abriu a pasta e mostrou as fotos e anotações que eles haviam coletado. O rosto de Ramate ficou tenso ao ver os nomes listados. Você percebe, disse Ramate. Isso não é mais um assunto de uma cidade pequena. Isso envolve funcionários de alto escalão. Eles têm contatos em todos os lugares. Você pode perder tudo. Alencar olhou para seu amigo por um longo tempo. Eu já perdi muito, Ramate. Eu só quero que a verdade sobreviva. Ramate ficou em silêncio e depois suspirou pesadamente. Ele prometeu guardar uma cópia dos arquivos em um local seguro e tentar entrar em contato com pessoas de confiança no governo federal. Naquela noite, Alencar voltou para Salvador. A chuva caía forte. A estrada estava escorregadia. Ele dirigiu com cuidado. No entanto, ao chegar a uma curva perto de uma pequena mata, um carro apareceu de repente na direção oposta. Seus faróis eram ofuscantes. Alencar virou o volante bruscamente. Seu carro derrapou e caiu em uma vala. Felizmente ele sobreviveu, com apenas ferimentos leves no ombro. Ao sair do carro, ele viu o carro que o atingiu parar por um momento e depois acelerar. Na estrada molhada, Alencar encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um cigarro da mesma marca fumada pelos dois homens de jaqueta preta que os vigiavam. Enquanto isso, na casa velha, Lucas e Rico esperavam ansiosamente. O telefone não funcionava e a noite avançava. De repente, uma batida soou na porta dos fundos. Lucas correu para abrir, pensando que Alencar havia voltado. Mas quem estava na porta não era Alencar, mas sim Clara, a funcionária do departamento de trânsito. Seu rosto estava pálido, seu cabelo molhado pela chuva. Ela disse com a voz trêmula: eles me seguiram desde a tarde. Eles sabem que eu ajudei vocês. Rico a puxou rapidamente para dentro. Lucas fechou a porta com força. Clara chorou baixinho, segurando uma pequena pasta em suas mãos. Esta é uma cópia dos dados do veículo.
Suspeito que há alguém de dentro vazando informações sobre vocês. Lucas e Rico se entreolharam. Eles perceberam que a ameaça não vinha apenas de fora, mas também possivelmente de alguém em quem confiavam. Alguns minutos depois, o som de passos se aproximando foi ouvido do lado de fora da casa. Lucas apagou a luz e fez um sinal para que todos ficassem em silêncio. Mas da frente, uma voz suave chamou: Lucas, sou eu, Alencar. Rico sussurrou: espere. E se não for ele? Lucas olhou para a porta com o coração acelerado. Ele queria acreditar, mas seu instinto dizia o contrário. Os passos pararam bem em frente à porta. Então a voz falou novamente com um tom estranho: abra a porta. Eu trago boas notícias. A voz era semelhante à de Alencar, mas havia algo estranho. O tom era muito monótono, muito calmo. Lucas olhou para Rico e Clara, e depois sussurrou: não abra. Lá fora, o vento soprava forte. A porta tremeu levemente, como se alguém estivesse pressionando por fora. E naquela noite, na casa velha à beira do rio, todos eles sabiam de uma coisa: o perigo não estava mais nas sombras, mas já estava bem na frente da porta. A chuva caía forte sobre o telhado da casa velha. A água pingava pelas frestas das telhas e caía no chão de madeira que começava a apodrecer. Lá dentro, Lucas estava parado em silêncio, segurando a maçaneta da porta. Seus olhos não piscavam. A voz do lado de fora soava suave, mas estranha. Lucas, abra a porta. Sou eu, Alencar, seu amigo. A voz era calma, mas fria, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Rico sussurrou baixinho atrás dele: não abra, não tenho certeza se é ele. Clara olhava para eles com o rosto pálido, segurando a pequena pasta com a cópia dos dados do veículo. Do lado de fora, o som de passos era ouvido lentamente circulando a casa. Ocasionalmente, ouvia-se o som de um galho quebrando e o farfalhar da grama molhada. Lucas prendeu a respiração, seu coração batendo forte. De repente, a porta dos fundos rangeu alto. Rico correu para lá, mas era tarde demais. A porta se abriu e duas figuras vestidas de preto invadiram. Uma delas apontou uma pequena arma, enquanto a outra corria em direção à mesa onde a pasta estava. Lucas gritou. Clara se escondeu atrás de uma cadeira. Em um instante, a sala se transformou em caos. Rico tentou lutar. Ele jogou uma cadeira em um dos agressores e conseguiu derrubá-lo. Mas o outro se moveu rapidamente e o atingiu com a coronha da arma. Rico caiu no chão. O sangue escorria de sua testa. Lucas correu para pegar a pasta, mas uma mão áspera agarrou sua gola por trás. Ele se virou e deu um soco com toda a força. O agressor recuou alguns passos. O suficiente para Lucas jogar a pasta para Clara. Guarde isso rápido. Clara deu um pequeno grito e correu para a cozinha. Ela abriu a janela dos fundos e pulou para o bambuzal. Embora a chuva caísse forte, os dois agressores a perseguiram. Mas Lucas os bloqueou. Ele gritou o mais alto que pôde: me persigam. Não ela. Um deles o chutou até ele cair. No entanto, Lucas conseguiu segurar a porta da cozinha com seu corpo. Na escuridão e no som da chuva, apenas o som de batidas fortes e gritos abafados eram ouvidos. Alguns minutos depois, tudo ficou em silêncio, apenas o som da chuva permaneceu no chão. Rico tentou se levantar, segurando a dor na cabeça. Ele chamou o nome de Lucas, mas não houve resposta. Ele arrastou seu corpo em direção à cozinha. A porta estava aberta e do lado de fora havia apenas poças de água e lama. Pegadas misturadas com sangue levavam em direção ao bambuzal e depois desapareciam na escuridão. Enquanto isso, Clara corria sem rumo entre os bambus molhados. Sua respiração estava ofegante, suas roupas encharcadas. Em suas mãos, ela ainda segurava a pasta, agora envolta em plástico. Ela sabia que era a única esperança deles. De longe, o som de um carro se aproximando foi ouvido. Os faróis atravessaram a névoa. Ela se escondeu atrás de uma árvore e viu dois homens de terno descerem do veículo. Um deles ela reconheceu. O rosto do doutor.
Vargas era claramente visível sob um guarda-chuva preto. Clara cobriu a boca para conter o choro. Ela sabia que estava sendo caçada. Ela esperou até o carro passar e depois correu novamente em direção a uma pequena estrada que levava a uma ponte velha. A chuva ficou mais forte. Seus passos vacilaram. No meio da ponte, ela parou e olhou para a água do rio que girava violentamente abaixo. De repente, as luzes de um carro apareceram novamente por trás. Ela não tinha escolha. Ela jogou a pasta nos arbustos ao lado do rio e depois pulou na água fria e escura. Do outro lado da cidade, Alencar acabará de chegar. Suas roupas e rosto estavam molhados pela chuva. Ele bateu na porta da casa velha em pânico. Lucas Rico, abra a porta. Sou eu, mas não houve resposta. Ele empurrou a porta e entrou. O cheiro de terra molhada misturado com sangue o saudou. No chão, Rico estava deitado, fraco. Alencar correu para ajudá-lo. Rico abriu os olhos lentamente e sussurrou. Eles vieram, levaram o Lucas. A Clara levou as provas em direção ao rio. Alencar levantou-se e saiu da casa apressadamente. O vento noturno cortava sua pele. Ele correu em direção ao rio, passando por uma estrada lamacenta. De longe, as luzes de um carro refletiam na água. Ele se escondeu atrás de uma grande rocha. Ele viu dois homens arrastando alguém do chão molhado. O rosto de Lucas parecia fraco, suas roupas rasgadas, sangue escorrendo de sua testa. Alencar segurou sua pistola com força. Ele queria atirar, mas a distância era muito grande e estava escuro. Um dos homens bateu em Lucas até ele desmaiar e o colocou no carro. O motor ligou, o carro acelerou, deixando o local. Alencar perseguiu, mas não conseguiu alcançá-los. Apenas lama e o som da chuva restaram. Ele olhou em direção ao rio. Entre os arbustos, algo brilhou fracamente. Ele se aproximou e encontrou a pasta de plástico meio submersa na água. Ele a puxou com as mãos trêmulas. Dentro, os dados do veículo e as fotos ainda estavam intactos, embora molhados. Ele olhou para o objeto por um longo tempo e depois para a estrada onde o carro havia partido. Em seu coração havia apenas uma promessa: Lucas ainda estava vivo, e aconteça o que acontecer, esta verdade teria que ser salva. Enquanto isso, em outro lugar, o carro que levava Lucas parou em frente a um prédio antigo com uma placa gasta que dizia: Hospital Municipal de Candeias. Luzes estavam acesas lá dentro. Um homem de jaleco branco esperava na porta. Doutor. Vargas sorriu levemente. Levem-no para baixo. Esta noite é hora de fazer uma limpeza. O céu noturno em Candeias estava cinzento. A chuva havia acabado de parar, deixando uma névoa fina pairando ao redor do antigo prédio do hospital. Por fora, o prédio parecia silencioso, como se não fosse usado há muito tempo. A pintura das paredes estava descascada, as janelas parcialmente cobertas de poeira e musgo. No entanto, em seu subsolo, outra vida pulsava com o som de metal batendo e passos pesados. Lucas recuperou a consciência lentamente. Sua cabeça doía, suas mãos estavam amarradas com uma corda áspera. Ele estava deitado no chão frio, com um cheiro de ferrugem e remédio. A sala era escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca que balançava acima de sua cabeça. Na parede, ele viu manchas marrom avermelhadas que lhe deram náuseas. Várias caixas de metal estavam alinhadas ao lado da sala. Algumas estavam bem fechadas, outras abertas, revelando pedaços de tecido manchado de sangue. Passos se aproximaram. Um homem de jaleco branco entrou. Carregando uma lanterna, Lucas reconheceu seu rosto: Doutor Vargas. O homem olhou para ele com um sorriso frio. Finalmente nos encontramos. O jovem jornalista que queria saber demais. Sua voz era monótona, mas afiada como uma faca. Lucas tentou se levantar, mas foi chutado e caiu novamente. Você não sabe o quão perigoso é se intrometer nos assuntos de gente grande, disse Vargas. Tudo isso não vai parar por causa do seu pequeno idealismo. Lucas olhou para ele com ódio.
Você mata inocentes e vende a carne deles. Vou garantir que todos saibam quem você realmente é. Vargas riu baixinho. Você acha que o mundo se importa? Eles só querem um espetinho gostoso. Ninguém se importa de onde vem. Ele olhou para o relógio e chamou alguém. 2 homens grandes entraram, trazendo uma seriga e uma cadeira de metal. Vargas falou sem expressão: preparem-no. Não precisamos de mais conversa. Lucas se contorceu, tentando se soltar. Mas a corda era muito forte. Ele olhou ao redor procurando uma saída. Mas a sala tinha apenas uma porta de aço e uma pequena ventilação acima de sua cabeça. Enquanto isso, em outro lugar, Alencar e Rico estavam escondidos em um galpão vazio não muito longe do complexo hospitalar. Seus corpos estavam molhados e cobertos de lama. Rico ainda sentia dor na testa, mas seus olhos brilhavam com determinação. Delegado, se é verdade que o Lucas foi trazido para cá, não podemos esperar muito. Ele pode ser morto a qualquer momento. Alencar assentiu, seu rosto tenso. Eu sei, mas não podemos atacar diretamente. O lugar é guardado por homens armados. Precisamos de astúcia, não de coragem cega. Ele abriu a pasta que havia resgatado do rio. Dentro, além dos dados do veículo, havia um pequeno pedaço de papel com um código de números e as iniciais HBP. Depois de observar, Alencar percebeu que não era apenas um código de veículo, mas uma referência à localização de uma sala de armazenamento sob o hospital. As letras HBP, na verdade, significavam Hematologia Base Pavilhão, o antigo porão que não era usado desde os anos 80. Rico sussurrou: então é lá que eles escondem tudo. Alencar assentiu. Vamos entrar pelo túnel de serviço atrás do prédio, mas precisamos de uma distração. Ele olhou para Rico em silêncio. O jovem entendeu o que ele queria dizer. Eu vou primeiro, delegado. Se eu for pego, continue. Alencar olhou para ele profundamente e disse em voz baixa: não vamos entrar juntos. Se morrermos, morremos juntos. A noite avançava. Uma névoa espessa desceu, cobrindo o pátio do hospital pelo sul. 2 sombras se moveram lentamente entre os arbustos. Alencar e Rico usavam roupas pretas. Seus rostos estavam cobertos de carvão para não refletir a luz. Eles chegaram atrás do prédio, onde havia uma pequena porta de metal com um sinal de aviso quebrado. Com cuidado, Alencar abriu a fechadura velha e enferrujada. A porta rangeu suavemente. Eles entraram em um corredor estreito e escuro. Doutor. Vargas queria que tudo terminasse antes do amanhecer. Eles se moveram mais rápido. No final do corredor, havia uma porta de ferro com uma pequena janela. Pela fresta, eles viram Lucas amarrado na cadeira de metal. Seu corpo estava coberto de feridas. Ao seu redor, havia 2 homens de guarda e Vargas estava de pé, escrevendo algo em uma mesa. Alencar segurou sua pistola com força. Ele sabia que eles só tinham uma chance. Rico respirou fundo, sussurrando: estou pronto. Alencar assentiu. Quando um dos guardas virou de costas para a porta, Alencar a chutou com força. A porta se abriu, batendo na parede. O som de metal ecoou alto. Em um instante, a sala se transformou em um campo de batalha. Rico saltou para a frente, socando um dos guardas até ele cair. Alencar atirou na lâmpada do teto, mergulhando a sala na escuridão. No caos, Lucas tentou se soltar com uma pequena lâmina que de alguma forma havia escondido em seu bolso antes de ser capturado. Vargas gritou, ordenando que seus homens atirassem. Balas assobiaram pelo ar, ricocheteando nas paredes de metal. Alencar se abaixou e atirou de volta. Um dos guardas caiu. Rico se chocou contra o outro e lutou pela arma. Na luz dos flashes, seus rostos estavam molhados de suor e sangue. Finalmente, as amarras nas mãos de Lucas se soltaram. Ele pegou uma barra de ferro no chão e atingiu o guarda por trás. Vargas recuou em direção à mesa, seus olhos selvagens. Ele pegou uma grande seriga na mão e gritou: vocês acham que podem me parar? Este mundo está podre há muito tempo. Vocês são apenas poeira.
Mas antes que ele pudesse agir, Rico chutou a mesa, fazendo o objeto cair. Alencar se aproximou e apontou a pistola para Vargas. Já chega. Você vai responder por tudo perante a lei. Mas Vargas apenas riu. A lei. Não há lei neste país. O que existe é quem tem a coragem de sobreviver. Ele puxou algo de seu jaleco. Uma pequena granada. Alencar e Lucas reagiram rapidamente. Eles se jogaram no chão. A explosão sacudiu a sala. As luzes se apagaram. As paredes tremeram violentamente. Uma fumaça espessa encheu o ar. Quando a poeira começou a assentar, o som da sirene do hospital foi ouvido de cima. Rico chamou baixinho. Delegado Lucas, vocês ainda estão vivos? Alencar se levantou com o rosto coberto de poeira. Lucas levantou-se, cambaleando. Entre os escombros, o corpo de Vargas estava caído, seu rosto coberto de sangue, mas ele ainda respirava. Alencar olhou para os dois jovens. Rápido, temos que sair antes que os reforços deles cheguem. Rico ajudou Lucas a andar, enquanto Alencar pegava a pasta e o laptop da mesa. Atrás deles, o fogo começou a se espalhar pelas paredes, iluminando o corredor com uma luz vermelha. Eles correram pelo túnel estreito, através da fumaça e do calor. No final do corredor, o ar noturno os recebeu com frio. Eles conseguiram sair para o Jardim dos Fundos. Suas respirações estavam ofegantes, mas seus olhos brilhavam de alívio. Por enquanto, eles estavam vivos. No entanto, de longe, o som da sirene de um carro foi ouvido novamente. Desta vez não era da polícia, mas de um veículo preto que eles conheciam. A rede de Vargas ainda não havia acabado. Alencar olhou para o céu que começava a clarear. Ele sabia que isso era apenas o começo. A névoa da manhã ainda pairava no céu de Candeias. As ruas pareciam desertas. Apenas o som dos galos e o gotejar da água da chuva da noite anterior eram ouvidos à distância. Atrás de um bambuzal à beira de um campo, 3 figuras caminhavam lentamente, com os corpos cobertos de feridas. Alencar ia na frente. Seu rosto estava coberto de sangue seco e lama. Atrás dele, Lucas segurava a dor no ombro, envolto em um pano rasgado. Enquanto isso, Rico mancava devido a uma ferida na costela. Eles tinham acabado de sair dos terrenos do antigo hospital depois de uma noite inteira lutando entre a vida e a morte. De longe, o som de um motor ecoava entre a névoa. Faróis atravessaram a cor cinzenta e se aproximaram. Alencar fez um sinal para que se abaixassem. 3 carros pretos aceleraram em direção ao hospital. Na frente dos carros, havia o logotipo da empresa de logística que eles viram no galpão alguns dias antes. Alencar sussurrou baixinho que a rede ainda estava operando. Ele olhou para seus 2 companheiros com um olhar sério e disse que eles precisavam sair da cidade antes do sol nascer. Eles caminharam por uma pequena estrada que descia em direção à periferia. De ambos os lados, campos que começavam a esverdear se estendiam. Alencar conhecia um lugar seguro no vilarejo de Candirejo, a casa de um oficial aposentado chamado Sr. Vibou, que já havia sido seu colega na polícia. A jornada levou quase 1 hora. Ocasionalmente, eles paravam para se esconder das patrulhas de veículos pretos que continuavam a circular. Na névoa, o som dos motores soava como um zumbido ameaçador. Lucas começou a se cansar e quase caiu. No entanto, Rico o amparou prontamente. Eles caminharam novamente em silêncio. Apenas o som de seus passos na terra lamacenta os acompanhava. Finalmente chegaram a uma casa de madeira à beira de um campo. A porta da casa estava ligeiramente aberta, como se o dono já soubesse quem estava chegando. Alencar bateu levemente. Logo depois, um homem idoso de cabelos brancos apareceu segurando um lampião a óleo. Seu rosto se emocionou ao ver Alencar. Ele o abraçou com força e convidou os 3 a entrarem. Dentro da casa, o aroma de café e lenha queimando os acolheu calorosamente. Lucas e Rico sentaram-se exaustos no chão de bambu. Alencar contou tudo ao senhor. Vibou sobre o doutor.
Vargas, o hospital e a rede sombria que traficava a carne humana. O rosto do senhor Vibol ficou tenso lentamente. Depois de um longo silêncio, ele disse com uma voz pesada que tudo aquilo não era novidade. 20 anos atrás, disse ele, um caso semelhante havia ocorrido em Ambarava. Um médico fez a mesma coisa, mas o caso foi encerrado pelas autoridades superiores. O nome que apareceu nos arquivos antigos era o mesmo do código que Alencar encontrou nos dados do veículo, HBP. Alencar olhou para ele com os olhos arregalados e perguntou: essa rede existe há tanto tempo? O senhor Vibol assentiu lentamente. Ele disse que o cérebro por trás da antiga rede ainda era influente até hoje. Essa pessoa não era ninguém menos que um alto funcionário do Ministério da Saúde. Lucas abaixou a cabeça, seu rosto pálido. Ele disse com uma voz baixa que a morte de Vargas não deteria ninguém. Alencar suspirou profundamente. Ele sabia que Lucas estava certo. No entanto, em suas mãos, ainda havia uma esperança, a pasta molhada que ele resgatou do rio. Dentro havia dados de veículos, listas de entrega e registros de pacientes do hospital. Tudo isso se tornou a única prova que poderia salvar a verdade. Ele prometeu que não deixaria ninguém pegá-la novamente. De repente, o som de motos foi ouvido à distância. 2 sons que se aproximavam rapidamente da casa. O senhor Vibol apagou rapidamente o lampião e fez um sinal para que ficassem em silêncio. Pela fresta da janela de bambu, viram 2 homens de jaqueta preta parados em frente à casa. Um desceu e falou com um tom firme em um comunicador. Ele disse que encontraram vestígios de sangue na direção sul e suspeitavam que os fugitivos estavam indo para Candirejo. Alencar prendeu a respiração. Rico segurava uma pequena faca. Lucas pegou uma pedra grande. No entanto, os agressores não entraram. Depois de falar brevemente, eles ligaram as motos e seguiram para o leste. O som dos escapamentos desapareceu lentamente na névoa. O senhor Vibol fechou a janela e sentou-se novamente. Ele olhou para eles com preocupação. Ele disse que eles não podiam ficar ali por muito tempo. Aqueles homens certamente voltariam em maior número. Alencar assentiu. Ele sabia que o tempo deles estava se esgotando. Ele planejava levar as provas para Brasília, onde tinha um contato, um jornalista sênior em quem podia confiar. Lucas olhou para ele com novo ânimo e disse que se essa notícia chegasse ao público, a rede poderia desmoronar. No entanto, Rico balançou a cabeça lentamente e disse que não havia garantia de que o lugar fosse seguro. A rede poderia já ter se estendido até Brasília. Alencar olhou para ele em silêncio e respondeu calmamente que era melhor tentar do que se render sem lutar. Antes de descansarem, Alencar saiu de casa e olhou para os campos ainda cobertos por uma fina névoa. À distância, pássaros voavam sobre os coqueiros e o som dos sinos das vacas era fraco. No entanto, no peito de Alencar, a inquietação se fortaleceu. Ele sabia que essa calma era apenas temporária, antes da próxima tempestade. Quando o amanhecer começou a surgir, o senhor Vibol entregou um pequeno envelope a Alencar. Dentro, havia uma carta antiga de um colega que havia investigado o caso em Ambarava. O papel continha apenas um nome, Ratna Absari, chefe do Laboratório Médico Central de Ambarava em 1998. Alencar olhou para a escrita por um longo tempo e depois disse em voz baixa que se Vargas era apenas o aluno, então seu verdadeiro mestre ainda estava vivo. A manhã em Goiás foi envolvida por uma luz solar suave que refletia nos telhados de telha e nas árvores de pequi à beira da estrada. O som dos vendedores ambulantes era fraco em meio à agitação da cidade. No entanto, dentro do carro velho que se movia lentamente para o norte, a atmosfera estava longe de ser calma. Alencar sentou-se no banco da frente com o rosto tenso. Atrás dele, Lucas olhava pela janela. Enquanto isso, Rico estava ocupado examinando um mapa e pequenas anotações. Eles tinham acabado de deixar a casa do senhor Vibol em Candirejo. Seu destino agora era Ambarava, o lugar onde o nome Ratna Absari apareceu pela primeira vez nos registros antigos.
A viagem pelas colinas tornava o ar fresco, mas o humor deles ficava cada vez mais pesado. A estrada sinuosa parecia levá-los a um passado sombrio. Lucas perguntou em voz baixa: será que Hatna Abissari ainda está viva? Alencar respondeu que não havia registro de sua morte. Apenas notícias de que ela havia se aposentado do mundo médico cerca de 20 anos atrás e vivia na periferia de Goiânia. Alencar segurava o pequeno envelope que o Sr. Vibou lhe dera. Dentro, estava escrito um endereço antigo em uma área perto da cidade. Depois de várias horas de viagem, eles chegaram a uma vila tranquila. Casas simples se erguiam entre árvores de teca e hortas. No final de uma estrada de terra, havia uma casa velha com paredes de madeira. A pintura estava desbotada, mas o jardim da frente estava bem cuidado, com flores de frangipani e rosas selvagens. Alencar desceu do carro e bateu na porta. Logo depois, uma mulher de cerca de 60 anos saiu. Seu cabelo era parcialmente grisalho, mas seu olhar era afiado e imponente. Ela olhou para eles com desconfiança. "Quem são vocês?" perguntou ela brevemente. Alencar se apresentou educadamente e disse que eles vieram perguntar algo sobre o passado no laboratório de Ambarava. A mulher ficou em silêncio por um momento e depois abriu a porta um pouco mais. "Entrem", disse ela com uma voz monótona. Dentro da casa, o aroma de chá de jasmim e sândalo enchia a sala. Nas paredes havia fotos antigas, algumas mostrando a atmosfera de um hospital com médicos de jaleco branco. Uma delas chamou a atenção de Lucas. Uma foto de uma jovem ao lado do Dr. Vargas. Alencar observou a foto e perguntou em voz baixa: "Essa é a senhora?" Hatna Abissari olhou para a foto por um longo tempo e respondeu: "Sim, sou eu, 25 anos atrás, quando eu ainda era chefe de laboratório em Ambarava." Então ela olhou para eles um por um e perguntou calmamente: "O que vocês sabem sobre Vargas?" Lucas respondeu com a voz trêmula: "Descobrimos que ele estava envolvido em uma rede que traficava carne humana." Hatna não ficou surpresa. Ela apenas olhou para sua xícara de chá com o olhar vazio e disse: "Eu já sabia." A atmosfera ficou em silêncio por um momento. O vento da janela soprava lentamente, balançando a cortina branca. Finalmente Hatna falou novamente. 20 anos atrás, Vargas era o aluno mais brilhante sob minha orientação. Ele trabalhava no laboratório de pesquisa de tecidos humanos. Estávamos pesquisando maneiras de prolongar a vida dos órgãos para transplante, mas a pesquisa tomou um rumo diferente. Alencar interrompeu com um tom firme: "O que quer dizer com um rumo diferente?" Hatna assentiu lentamente. "Havia partes que nos financiavam de fora. Pessoas influentes que não queriam que suas identidades fossem conhecidas. Eles ordenaram que a pesquisa não fosse apenas para fins médicos, mas para negócios ilícitos. Eles transformaram o material de pesquisa em algo desumano." Lucas olhou para ela incrédulo. "O que a senhora quer dizer?" "Que tudo isso começou com a pesquisa." Hatna assentiu novamente. Ela contou que eles usavam cadáveres não identificados do hospital e prisioneiros sem família como cobaias. Vargas inicialmente recusou, mas depois foi tentado pelo dinheiro e pela promessa de uma promoção. Rico perguntou com um tom assustado: "E a senhora? A senhora participou de tudo isso?" Hatna olhou para ele com os olhos marejados, sua voz tremendo. "Eu participei, mas não sabia até onde eles iriam. Quando percebi que a rede havia se transformado em um negócio de venda de carne humana, eu me afastei e me escondi aqui." Ela parou por um momento e continuou com uma voz fraca: "Eu me arrependo por toda a minha vida. Muitas vidas foram perdidas por causa de nosso erro." Alencar abaixou a cabeça por um longo tempo. Ele entendeu que a mulher à sua frente não era uma inimiga, mas uma testemunha viva. Ele disse em voz baixa: "Queremos parar com tudo isso, senhora. Queremos levar as provas às autoridades para que a rede seja exposta." Hatna suspirou profundamente. Ela caminhou até um armário antigo no canto da sala, abriu a gaveta de baixo e tirou uma pasta empoeirada. Ela entregou a pasta a Alencar. Dentro, havia registros de pesquisa antigos, listas de nomes de pacientes e um contrato assinado por um alto funcionário do Ministério da Saúde.
O mesmo nome aparecia repetidamente no documento, Artono Bagas Prazetia. Alencar leu com o rosto rígido. Ele sabia que as iniciais HBP, que apareciam em todos os arquivos, agora tinham um significado claro. A pessoa que protegia a rede todo esse tempo era o funcionário no cargo mais alto. Ratna olhou para eles com os olhos começando a marejar. Vocês precisam ir agora, disse ela em voz baixa. Se eles souberem que vocês me encontraram, eles virão aqui. Alencar levantou-se e curvou-se em respeito. Obrigado, senhora. Lucas olhou para Ratna com pena. Ele disse, a senhora não está mais sozinha. Ratna sorriu levemente. Ela respondeu com uma voz fraca, às vezes, o arrependimento é a punição mais longa. Eles saíram da casa exatamente quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas. A luz alaranjada iluminava a estrada de terra e as árvores. À distância, o som da chamada para a oração da noite era suave. Alencar segurou a pasta em suas mãos com força. Ele sabia que a jornada deles ainda não havia terminado. À frente havia um inimigo maior, e a verdade que eles carregavam poderia ser a razão de suas mortes. O céu noturno em Brasília era cinza escuro. As luzes ao longo do eixo monumental brilhavam, refletindo as sombras das pessoas que ainda caminhavam, embora a noite já estivesse avançada. Em meio à multidão, Alencar, Lucas e Rico caminhavam rapidamente com os rostos tensos. Nas mãos de Alencar, a pasta com os documentos dados por Ratna Abissari estava firmemente segura. Eles tinham acabado de deixar a casa da mulher algumas horas antes e agora se dirigiam ao escritório de um jornalista que Alencar conhecia, um homem chamado Bima que trabalhava em um jornal nacional. Lucas caminhava por último, seus olhos constantemente olhando para a direita e para a esquerda. Desde que saíram da área de Goiânia, eles sentiram que estavam sendo seguidos. Toda vez que paravam, uma sombra aparecia à distância. Rico sussurrou baixinho que talvez os homens de HBP já tivessem encontrado seu rastro. Alencar não respondeu, apenas acelerou o passo. No final da rua, eles viraram em uma pequena viela atrás de um mercado. O lugar era escuro e deserto. Em uma das casas com uma luz fraca, Bima já esperava. Ele era um homem de 40 e poucos anos, com um rosto calmo, mas afiado. Assim que entraram, ele fechou a porta rapidamente e baixou a cortina. Alencar entregou-lhe a pasta. Aqui estão as provas, disse Alencar em voz baixa. Bima abriu os documentos um por um. Seus olhos se arregalaram ao ver as assinaturas e os selos oficiais do ministério. Ele assobiou baixinho e disse que se isso fosse verdade, o caso poderia abalar todo o país. Lucas olhou para ele com esperança e disse que eles queriam que tudo fosse publicado o mais rápido possível. No entanto, Bima não respondeu imediatamente. Ele olhou para eles por um longo tempo e disse com uma voz cautelosa que notícias como essa poderiam custar a vida de muitas pessoas. Vocês têm certeza de que querem lutar contra eles? Alencar olhou nos olhos de Bima e respondeu, com certeza. Se não nós, quem? Bima finalmente assentiu. Ele disse que escanearia todos os documentos naquela noite e guardaria as cópias em um local seguro. Ele pediu que descansassem em um quarto nos fundos. Alencar e Rico deitaram-se imediatamente no chão de madeira. Enquanto isso, Lucas sentou-se em uma cadeira perto da janela, seus olhos ainda alertas. Perto da meia-noite, o som de um veículo parando em frente à casa foi ouvido. Lucas espiou por uma fresta na cortina e viu 2 carros pretos estacionados do outro lado da rua. Vários homens de roupas escuras desceram, carregando algo na cintura. Ele acordou Alencar e Rico imediatamente. Delegado, eles vieram. Alencar levantou-se rapidamente, puxando uma pistola da cintura. Ele sussurrou para Bima para encontrar uma saída pelos fundos. Bima pareceu em pânico, mas abriu rapidamente uma pequena porta que levava a um corredor estreito que dava para a viela dos fundos. Mas antes que pudessem sair, um barulho alto veio da frente. A porta principal foi arrombada. A luz da sala tremeu. Rico prendeu a respiração e correu com Lucas pelo corredor. Alencar ficou para trás e atirou uma vez em direção à porta para detê-los.
A bala perfurou a parede de madeira e um grito foi ouvido do lado de fora. Eles continuaram correndo por vielas estreitas, passando por pilhas de mercadorias e latas de lixo. O som dos passos de seus perseguidores se aproximava. No final da viela, Lucas olhou para trás e gritou que eles precisavam se separar. Ele carregava a pasta copiada por Bima. Enquanto Alencar carregava os documentos originais, Rico olhou para os dois com hesitação. Mas Alencar disse com firmeza que eles precisavam se separar para não serem pegos juntos. Lucas correu para o leste, por uma pequena rua em direção à praça. Enquanto Alencar e Rico foram para o oeste em direção ao lago. Uma chuva fina começou a cair, tornando as ruas escorregadias. À distância, o som da sirene de um carro foi ouvido. Se era da polícia ou dos homens de HBP, eles não sabiam. Lucas correu com todas as suas forças. Sua respiração estava ofegante. Ele olhou para trás e viu dois homens ainda o perseguindo. Ele entrou no mercado que já estava fechado, escondendo-se atrás de um carrinho. Em suas mãos, a pasta estava molhada pela chuva. Ele abriu um pouco para garantir que os documentos ainda estavam lá. O papel estava começando a ficar úmido, mas a escrita ainda era legível. Mas quando ele estava prestes a dar outro passo, o som de passos pesados foi ouvido por trás. Alguém o puxou com força. Lucas gritou e tentou se libertar, mas um golpe forte atingiu seu ombro. A pasta foi jogada, deslizando para debaixo do carrinho. Na luz fraca da rua, ele viu o rosto do homem. Era o homem que costumava guardar o hospital, um dos homens de Vargas. O homem disse com uma voz fria: "Vocês acham que podem fugir até aqui?" Lucas tentou lutar, chutando a perna de seu oponente e conseguindo se levantar. Ele deu um soco com toda a força e correu novamente sem olhar para trás. Ele sabia de uma coisa: a pasta não podia cair nas mãos deles. Do outro lado, Alencar e Rico conseguiram chegar à beira do lago. Eles desceram os degraus de pedra escorregadios e se abrigaram sob uma ponte. Alencar olhou para os documentos originais em suas mãos, e então decidiu envolvê-los em plástico e escondê-los em uma fresta de uma grande rocha perto da água. "Se eu for pego", disse Alencar em voz baixa, "pelo menos esta verdade não morrerá comigo." Rico apenas assentiu, seus olhos marejados. De cima da ponte, o som de passos e a luz de uma lanterna foram ouvidos, iluminando o local abaixo. Eles prenderam a respiração. A voz de alguém era clara em meio ao murmúrio da água. "Verifiquem lá embaixo. Não os deixem escapar." Alencar e Rico se entreolharam. Eles sabiam que este poderia ser o fim. Mas antes que os perseguidores descessem, o som de sirenes da polícia foi ouvido de repente do norte. Os homens entraram em pânico e fugiram. Alencar respirou aliviado. Ele olhou para Rico e disse baixinho que talvez ainda houvesse alguém disposto a ajudar. Mas em seu coração, ele também sabia que algo estava errado. O som da sirene veio rápido demais, como se alguém já soubesse sua posição. Naquela noite, sob a ponte fria, Alencar olhou para o céu coberto de nuvens. Ele sabia que além do inimigo lá fora, havia um traidor esperando o momento certo para apunhalá-los por dentro. O amanhecer em Brasília foi frio e úmido. A névoa desceu lentamente, envolvendo as margens do lago que ainda estavam desertas. Alencar acordou de seu sono sob a ponte. Seu corpo parecia pesado e cansado. Ao seu lado, Rico estava acendendo um pequeno fogo com restos de jornal molhado. Nenhum dos dois realmente dormiu durante a noite, pois continuaram esperando por sons de passos ou sombras que pudessem vir persegui-los. Quando o sol apenas começava a aparecer por trás dos telhados, o celular de Alencar vibrou. Ele abriu uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia que Lucas havia sido capturado, e que se quisesse ajudá-lo, Alencar deveria ir a um galpão velho perto da estação de trem. Alencar olhou para a tela por um longo tempo sem falar. Rico, vendo seu rosto, soube imediatamente que algo estava errado. Rico disse em voz baixa que era certamente uma armadilha. No entanto, Alencar respondeu baixinho que não podia deixar Lucas sozinho. Ele preparou a pequena pistola escondida sob sua jaqueta e disse a Rico para não segui-lo.
Se ele não voltasse até o meio-dia, Rico deveria pegar a pasta escondida na fresta da rocha perto do lago e entregá-la ao jornalista Bima. Rico tentou detê-lo, mas Alencar já havia partido com passos firmes. O ar da manhã parecia mais frio enquanto ele atravessava a trilha em direção à cidade. O galpão velho perto da estação parecia silencioso. Suas paredes estavam rachadas e o telhado de zinco enferrujado. Pela fresta de uma porta ligeiramente aberta, Alencar viu uma luz fraca lá dentro. Ele entrou lentamente segurando a pistola. O chão do galpão estava empoeirado e o cheiro de ferro velho misturado com o ar úmido da manhã. No meio da sala, ele viu Lucas sentado em uma cadeira de madeira com as mãos amarradas. Seu rosto estava cheio de hematomas e seus olhos olhavam para o vazio. Mas a visão mais chocante para Alencar foi a figura ao lado de Lucas. A figura era ninguém menos que Yusuf, seu ex-colega na polícia que já havia ajudado na investigação em Salvador. Alencar mal podia acreditar. Ele chamou o nome de Yusuf em voz baixa. Yusuf se virou e sorriu friamente. Ele disse que finalmente Alencar havia chegado. Yusuf falou calmamente como alguém que esperava há muito tempo. Ele disse que todo esse tempo esteve trabalhando para a pessoa mais poderosa por trás de todos os eventos, Artono Bagas Prazetia. Alencar olhou para ele com firmeza e disse que Yusuf havia vendido muitas vidas por dinheiro. Yusuf riu baixinho e respondeu que em um mundo como este, ninguém é verdadeiramente limpo. Ele disse que pessoas como ele apenas tentavam sobreviver entre os predadores. Lucas tentou falar, mas sua boca estava amordaçada. Yusuf levantou a pistola e a apontou para a cabeça de Lucas. Ele pediu a Alencar para colocar sua arma no chão. Com o coração pesado, Alencar obedeceu. Yusuf se aproximou e chutou a pistola para longe, dizendo que não havia mais nada a ser salvo. No entanto, Alencar disse que a verdade não pode ser enterrada para sempre. Ele disse que todas as provas já haviam sido distribuídas para outras pessoas e que a morte não deteria nada. Yusuf olhou para ele com raiva e disse que o idealismo só faz as pessoas morrerem jovens. Quando Yusuf começou a puxar o gatilho, outro tiro soou primeiro. O ombro de Yusuf foi atingido e seu corpo cambaleou para trás. Da porta, Rico apareceu com uma pistola na mão. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam cheios de coragem. Ele disse a Yusuf para não tocar em mais ninguém. Alencar correu em direção a Lucas e desamarrou suas cordas. Lucas quase desmaiou, sua respiração ofegante. Ele sussurrou que os homens de Artono já sabiam a localização da pasta escondida. Alencar ficou chocado ao ouvir isso. De fora, o som de motores de carro e passos se aproximando foi ouvido. Rico olhou pela janela e viu vários homens descendo de um carro preto. Ele disse rapidamente que eles estavam cercados. Alencar verificou as balas em sua arma e disse que eles sairiam pela porta dos fundos. Eles guiaram o fraco Lucas em direção a um pequeno corredor ao lado do galpão. Yusuf, que havia caído, ainda estava vivo. Ele olhou para Alencar com sangue escorrendo de seu ombro e disse que ninguém poderia lutar contra o poder de Artono. Alencar respondeu com um tom calmo que não estava lutando contra o poder, mas contra o crime. Os três pularam de uma pequena janela e correram entre pilhas de caixas velhas. O som de tiros ecoou novamente. Várias balas atingiram a parede de zinco perto deles. Rico atirou de volta enquanto cobria a saída. Eles finalmente chegaram a um mercado antigo e vazio. Lá, Lucas parou e olhou para Alencar. Ele disse com uma voz fraca que havia sido baleado. Alencar o levou para trás de uma barraca que estava fechada há muito tempo. O sangue fluía abundantemente do lado do corpo de Lucas. Alencar pressionou a ferida com um pano enquanto implorava para que ele resistisse. Lucas sorriu fracamente. Ele disse a Alencar para não parar e garantir que o nome de Artono Bagas Prazetia fosse conhecido como o culpado de tudo isso. Então, lentamente, seus olhos se fecharam e sua respiração parou. Alencar ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o rosto de seu amigo, agora frio. Rico estava atrás dele, sem falar.
O som dos carros dos perseguidores começou a se afastar. O céu começou a avermelhar, sinalizando que amanhã estava virando dia. Alencar olhou para o leste. Em seu coração, ele sabia que a guerra não havia terminado. A morte de Lucas não seria em vão. Agora, restavam apenas ele e Rico para continuar a luta contra o poder que encobria o pecado. Naquele dia, sob o céu enevoado de Brasília, dois homens caminhavam sem rumo certo. Eles não sabiam se ainda estariam respirando amanhã. No entanto, eles acreditavam que a verdade, por menor que fosse, sempre encontraria seu próprio caminho. O céu da manhã em Brasília estava cinzento. A chuva havia acabado de parar e a água restante ainda corria pelas sarjetas. Em meio à agitação da cidade, um carro velho parou em frente ao prédio de um grande meio de comunicação nacional. De dentro, Alencar desceu com o rosto cansado e os olhos inchados. Enquanto isso, Rico carregava uma pequena bolsa com documentos. A longa jornada de Salvador finalmente os levou ao coração do poder, o lugar onde toda a verdade precisava ser revelada. Eles viajaram por terra por 2 dias inteiros, dormindo apenas algumas horas em postos de gasolina, comendo o que podiam e se revezando na vigilância, pois a ameaça podia vir a qualquer momento. Em cada semáforo, Alencar sempre olhava pelo espelho retrovisor, certificando-se de que nenhum carro seguia. Após a morte de Lucas, ele sabia que o inimigo não pararia até que eles também desaparecessem. Dentro do escritório de mídia, Alencar encontrou o editor-chefe que havia sido contatado por Bima. O homem tinha um rosto firme, mas um tom de voz suave. Ao recebê-los, ele convidou Alencar a sentar-se e começou a abrir o conteúdo da pasta que eles trouxeram. Cada folha de papel, cada assinatura e cada selo do ministério testemunhavam a longa jornada até aquele ponto. Alencar explicou que todos os dados vieram das mãos de Ratna Abissari, a ex-chefe do laboratório. O documento mostrava que Artono Bagas Prazetia, um alto funcionário do ministério, havia financiado um projeto ilegal que resultou no negócio de carne humana. O editor olhou para ele por um longo tempo. Ele disse com uma voz pesada que se essa notícia fosse realmente publicada, muitas cabeças rolariam. Rico estava atrás, olhando para o chão. Ele conhecia as consequências. Mas Alencar respondeu calmamente que eles não vieram para destruir ninguém, mas para parar um crime que já havia feito muitas vítimas. O editor finalmente assentiu e decidiu processar a notícia naquela mesma noite. No entanto, pouco depois, um funcionário entrou com o rosto em pânico. Ele disse que vários homens armados foram vistos do lado de fora do prédio. A atmosfera instantaneamente ficou tensa. Alencar olhou para Rico e fez um sinal para que subissem ao andar de cima. Eles esperaram na sala de arquivos enquanto ouviam passos pesados abaixo. Rico sussurrou: "Será que seremos perseguidos até a morte?" Alencar respondeu em voz baixa que talvez sim, mas se a notícia chegasse ao público, todos os sacrifícios não teriam sido em vão. Ele então entregou um pequeno pendrive a Rico e disse que continha cópias dos documentos e um vídeo da entrevista com Ratna Abissari. Se algo acontecesse com ele, Rico deveria entregá-lo a qualquer pessoa de confiança. De repente, o som de um tiro veio do andar de baixo. As luzes tremeram e pessoas gritaram. Alencar respirou fundo e abriu a janela dos fundos da sala. De lá, podiam-se ver os telhados de outros prédios molhados pela chuva. Ele disse a Rico para sair. Eles se moveram lentamente sob a água que ainda caía do céu. Ao descerem a escada de incêndio ao lado do prédio, um carro da polícia parou em frente ao escritório de mídia. De dentro, saíram vários policiais que pareciam confusos com a situação. Os homens armados entraram em pânico e começaram a correr em outra direção. Aparentemente, o relatório de segurança que o editor enviou ao centro de comando havia chamado reforços antes que eles pudessem escapar. Alencar e Rico finalmente desceram para a rua e se misturaram à multidão. A chuva voltou a cair, mas desta vez parecia lavar feridas antigas. Eles caminharam sem falar. Em seus corações sabiam que a grande batalha poderia estar apenas começando. Mas, pelo menos naquele dia, a verdade havia saído das sombras.
Na manhã seguinte, a notícia sobre a rede de tráfico de carne humana envolvendo um alto funcionário apareceu na primeira página de vários jornais. O nome de Artono Bagas Prazetia estava em destaque e o governo federal anunciou uma investigação aberta. O mundo que esteve em silêncio por tanto tempo finalmente falou. Em um pequeno parque no canto da cidade, Alencar sentou-se em um banco, olhando para o céu. Rico chegou com 2 xícaras de café. Seus rostos pareciam cansados, mas seus olhos continham uma nova calma. Alencar disse que a luta não havia terminado. Ainda havia muitas verdades enterradas em lugares escuros. Rico assentiu lentamente e respondeu que, pelo menos agora, as pessoas sabiam que o medo não pode silenciar a humanidade para sempre. O vento soprava suavemente, trazendo o aroma de terra molhada. Alencar olhou para a distância, lembrando-se de tudo que havia perdido, especialmente Lucas e as vítimas desconhecidas que nunca tiveram a chance de voltar para casa. Em seu coração, ele orou para que a justiça viesse, mesmo que lentamente, desde que viesse com certeza. Naquele dia, Brasília parecia um pouco mais brilhante. Em meio à agitação da cidade, 2 homens deixaram o parque com passos calmos. Eles não carregavam mais armas, apenas a convicção de que a verdade, por menor que fosse, sempre viveria no coração daqueles que ousam protegê-la. Esta história nos lembra que o mal pode se esconder atrás de sorrisos e altos cargos. Mas enquanto houver pessoas dispostas a lutar, a esperança não se extinguirá. Aos ouvintes